lhes concedia que falasse. Pentecostes entrou para a história dessa terra, porque foi nesse dia onde Deus resolveu derramar do seu Espírito sobre a igreja. Foi nesse dia que a grande promessa feita no livro de Joel começou a se cumprir. E eu arrisco-me dizer que se não tivesse acontecido Pentecostes, talvez a igreja não existiria. Talvez nós não estaríamos aqui, porque esta experiência da descida do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor fez com que a igreja crescesse, fez com que a igreja se desenvolvesse e fez com que a igreja sentisse os efeitos dessa experiência. Esses efeitos são sentidos até hoje na minha e na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa pequena reflexão, os efeitos do dia de Pentecostes. O que foi que aconteceu com a igreja do Senhor após ser revestida de poder, após receber a descida do Espírito Santo? O primeiro efeito do dia de Pentecostes foi o efeito da salvação. Em Atos capítulo 2, versículo de número 38 a seguir, nós vamos ver isso acontecendo. Quando essa experiência aconteceu no meio dos judeus, as pessoas que estavam em volta de tudo aquilo que estava acontecendo começaram a acusar os discípulos, dizendo: eles estão embriagados, eles estão bêbados. Porém, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta no meio da multidão e começa a explicar aquele fenômeno. E ele diz assim: ninguém está aqui embriagado, mas isto foi o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e até os jovens terão visões, servos e servas também irão profetizar. Quando Pedro explica o que está acontecendo dentro do cenáculo, ele começa agora a lançar uma palavra cristocêntrica, e ele termina o seu sermão dizendo assim, versículo 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando Pedro encerra o seu sermão, a palavra entra como uma espada de 2 gumes no coração dos seus ouvintes, e eles olham para Pedro e perguntam: o que é que deveremos fazer? E Pedro continua dizendo assim aos seus ouvintes: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando Pedro lança a rede, o efeito daquela experiência começa a acontecer, porque no versículo de número 41 vai dizer que foram batizados de bom grado aqueles que receberam a palavra, e naquele dia quase 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus Cristo. O primeiro efeito do dia de Pentecostes é a salvação de almas, porque no Pentecostes salvação é prioridade. Todas as vezes que Deus resolver derramar do seu Espírito, seja em qualquer nação, seja em qualquer igreja, esse derramar do Espírito vai produzir salvação de almas, porque derramamento do Espírito tem como propósito maior trazer as almas para a presença do Senhor. Mas, irmão Diego, eu não recebi o Espírito Santo, não foi para falar em línguas? Línguas é o sinal, mas o propósito do derramamento sempre foi as almas, sempre foi as almas que estão se perdendo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Jesus está dizendo que quando a virtude do Espírito Santo descer, nós deveríamos, como bem falou este jovem, ir ao mundo, pregar o Evangelho, porque o derramamento de poder prioriza a salvação de almas. O primeiro sinal, ou o primeiro efeito do Pentecostes foi a salvação das almas. O segundo efeito do dia de Pentecostes está no capítulo de número 3. E o efeito é a ousadia, a autoridade que os discípulos receberam. Queridos, depois dessa experiência pentecostal, eles se tornaram tão ousados na presença de Deus, que no capítulo de número 3 vai dizer que Pedro e João foram até o templo, a hora nona, hora da oração, e em frente à porta formosa tinha um homem paralítico pedindo esmolas. Esse homem olhou para os discípulos e disse assim: dá-lhe uma esmola. Pedro, olhando para ele, disse: olhe bem para nós. E ele olhou na expectativa de receber alguma coisa financeira, mas Pedro, que já estava cheio do Espírito Santo, já estava cheio da unção de Deus, disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E tomando ele pela mão, ele deu um salto e entrou no templo glorificando a Deus. É necessário termos uma experiência com o Espírito Santo para termos ousadia de fazer aquilo que Deus nos mandou que façamos. No capítulo de número 4, nós encontramos outro efeito do dia de Pentecostes. Que efeito é esse? As experiências sobrenaturais. No capítulo de número 4, Pedro, João e os apóstolos estão pregando a mensagem da ressurreição. Esta mensagem vai incomodar o clero, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus. Vão agora parar os discípulos, prendê-los e começar entre si a elaborar um plano para que esta mensagem não seja mais pregada. A história vai dizer que depois disso ele convoca os apóstolos e começa a fazer pergunta aos apóstolos. E eles começaram a perguntar. E uma dessas perguntas foi essa: com que autoridade ou em nome de quem vocês fizeram aquele milagre? Nós conhecíamos este homem há muito tempo, ele estava ali enfermo há muitos e muitos anos. Quem deu essa autoridade a vocês? No capítulo 4, verso de número 8, Lucas escreve assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a dizer: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, versículo 10, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, é em seu nome que este está curado diante de vós. E tem mais: ele é a pedra rejeitada por vocês, edificadores, a qual se tornou pedra principal de esquina. E no versículo 12, Pedro diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Salvação somente no nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Quando Pedro fala isso, Pedro e os apóstolos são soltos, porém a ordem é essa: não ensinem, não falem mais sobre o nome de Jesus, fiquem em silêncio, não falem desse nome, não preguem essa doutrina, porque o propósito de Satanás é silenciar a sua igreja, mas o propósito de Deus é encher a sua igreja do Espírito Santo, para que ela continue anunciando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
eternamente. Os templos podem até estar fechados, mas a igreja está viva, a igreja está usando a internet, a igreja está usando os seus meios, a igreja está pregando dentro de casa, o nome de Jesus está sendo anunciado. E eu quero dizer uma coisa: não é a quarentena que vai parar a igreja, não é diabo e os seus demônios que vai parar a igreja tem uma palavra decretada sobre ela, e disse Jesus: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ninguém para a marcha da igreja. Pode vir perseguição, pode vir coronavírus, a igreja está aqui cheia do Espírito Santo para anunciar Jesus Cristo. Você aí na sua casa, você pode glorificar a Deus, porque você é a igreja do Senhor. Depois desse acontecimento, acontece algo interessante. Diante da perseguição, muitos crentes ficam com medo. Diante da perseguição, muitos crentes retrocedem. Mas crente que é crente mesmo, diante da perseguição, corre para a oração. Crente que é crente mesmo, quando a coisa aperta, ele sabe que a oração traz resultado. E no versículo de número 31 diz assim, ó: e tendo eles orado, quando a perseguição chegou, eles correram para a oração. E sabe o que foi que aconteceu? O lugar onde eles estavam orando tremeu. Tremeu o lugar onde estavam reunidos, mas ninguém saiu com medo, ninguém saiu desesperado, ninguém ficou desesperado esperando as paredes cair. Pelo contrário, quando o lugar começou a tremer, todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu quero encerrar aqui dizendo a você: nesse período de quarentena, você pode ter as maiores experiências com o Espírito Santo. A porta foi aberta no dia de Pentecostes e continua aberta até hoje. Pentecostes foi só o início, mas o Espírito Santo continua a dar experiências sobrenaturais à sua igreja. Eu lembro do meu tempo de jovem, quando eu estava congregando ali na Assembleia de Deus em Mangabeira 1, quando Deus me deu algumas experiências com o Divino Espírito Santo, e uma delas eu quero contar para encerrar. Eu estava na casa do irmão João, junto com um grupo de jovens, quando de repente um dos jovens se levantou da sala, entrou dentro do quarto, ou dentro do banheiro, foi lá fazer as suas necessidades. Quando isso aconteceu, a gente escutou um barulho, como se uma pessoa estivesse caindo no chão. E de fato, aquele jovem que tinha ido ao banheiro desmaiou dentro do banheiro. Nós se levantamos com muita pressa, chegamos na porta, começamos a bater e a gritar pelo nome do jovem, porém ele não acordava. A porta era antiga, o ferrolho só tinha pelo lado de dentro, e do lado de fora só tinha a marca do ferrolho, que não mais existia. E a gente ficou ali sem saber o que fazer, mas nós decidimos orar, porque quando a coisa aperta, o caminho é oração. A quarentena chegou para ressuscitar o joelho de muita gente que já estava adormecido, e a gente começa a orar, quando de repente o Espírito Santo fala comigo e diz assim: coloque a mão na altura do ferrolho da porta. Eu disse: eu estou pensando, eu estou ficando louco. Colocar a mão na altura do ferrolho da porta para quê? E eu continuei orando: Senhor Jesus, acorda teu servo que está lá dentro. De repente a voz veio de novo: coloque a mão na altura do ferrolho da porta. Eu disse: eu estou ficando doido. Pela terceira vez eu escutei essa voz dentro de mim dizendo: coloque a mão na altura do ferrolho da porta. E eu não preciso aqui mentir, eu levo muito a sério isso aqui, e o que eu falo eu testifico e não nego. Foi o que aconteceu. Quando eu aproximei a minha mão da porta, na altura do ferrolho da porta, quando eu toquei na porta, a porta se abriu. A porta na mesma hora se abriu, e eu pensei, ele acordou, levantou e abriu o ferrolho. Só que para minha surpresa, quando eu empurro a porta, ele está lá desmaiado. E todo mundo fica olhando um para o outro sem saber o que está acontecendo. A gente pega ele de dentro do banheiro, coloca ele ainda desmaiado na sala, quando de repente o Espírito Santo toma a boca dele e diz assim: eu mandei colocar a mão para provar a vossa fé.
Eu creio no Deus que ainda abre portas. Eu creio ainda no Deus do sobrenatural. Eu creio no Deus que ainda faz coisa grande. Que loucura é essa, irmão Diego? Está escrito, irmão, que o anjo foi lá e abriu as portas das prisões para que Pedro pudesse passar. Como é que Deus não pode abrir um ferrolho de uma porta pelo lado de dentro? Deus ainda é o mesmo. E eu quero profetizar a você agora que está me escutando, nesse período de quarentena, tem novidade do Espírito Santo para você. Nesse período de quarentena, Deus vai te dar experiências sobrenaturais. Aquilo que você nunca vivenciou na presença de Deus, você vai começar a vivenciar. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Aproveita a quarentena para viver o melhor do Espírito Santo na sua vida. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus, queridos irmãos, estamos caminhando para a conclusão do nosso culto, mas queremos estender o convite a você que está assistindo nesta noite a esta programação de adoração ao nome de Jesus. É noite de salvação e você pode estar entregando a sua vida a Jesus nesse momento. Recebemos agora um relato de um jovem, Ian Gomes. Deus te abençoe, meu filho. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor e testemunhou agora através da rede social que está voltando para Jesus Cristo de Nazaré. E se você ainda está nos acompanhando e ainda não voltou para Jesus, estar afastado dos caminhos do Senhor, esta é a noite de salvação, é noite de reatar aliança com Jesus, de entregar a sua vida ao Senhor e voltar aos caminhos do nosso Salvador. E você que ainda não serviu, mas quer servir a partir desta noite, também você pode fazer esta decisão agora na sua casa, onde você estiver ouvindo esta programação, você pode estar entregando sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Jesus continua salvando e libertando vidas para a glória do nome do Senhor. Os presentes aqui nesta adoração, bastante resumido, graças a Deus, porque somos obedientes ao nosso pastor e às orientações das autoridades, estão felizes pela decisão do Ian Gomes. Deus te abençoe, meu filho. Deus te dê força. Se você, onde você estiver, você puder estar ajoelhando na oração final, ajoelhe diante do Senhor, reatando a tua aliança com Deus. Estamos felizes, irmãos, por este momento que passamos na presença do Senhor Jesus. Estamos encerrando o nosso primeiro culto online. Esperamos em Deus que este isolamento social, ele se encerre, e até lá estaremos adorando a Deus, juntamente com o nosso pastor, na segunda, na quarta, no sábado e no domingo, nos cultos online. Você pode estar agendando a partir das 7 horas da noite, nas segundas, quartas, sextas e domingos, adorando ao Senhor com a programação da nossa igreja através do seu canal no YouTube. Também queremos lembrar aos irmãos que nos acompanham, aos jovens, aos líderes, que o nosso pastor José Carlos e a sua diretoria estão liderando uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis. Distribuiu itens por setor, do setor 1 ao setor 16, todos os setores estão arrecadando alimentos para abençoar a vida daqueles mais necessitados. Você pode estar procurando o seu dirigente, o seu coordenador de mocidade, a sua dirigente de oração e conversando com ele a forma como você pode contribuir e abençoar a obra de Deus. Não fique de fora, viste essa camisa, participe desse projeto, Deus vai te abençoar, Deus vai recompensar a tua fé, o feito das tuas mãos. Não deixa de ajudar, não deixa de cooperar. Alimento não perecível, não vou citar aqui a lista, porque é uma lista imensa e foi distribuído 2 itens por setor, mas você procura o teu dirigente, procura o dirigente da tua congregação e ele vai te explicar como proceder para abençoar a obra de Deus. Amém? Quero estender mais uma vez o convite para você que deseja aceitar Jesus, faça isso, testifique pelas redes sociais, testifique pelo chat do canal, que faz a transmissão da nossa programação, e nós estaremos orando por você daqui a pouco. Também agradecer aos irmãos que contribuíram, que ofertaram, que entregaram seu dízimo de forma eletrônica. Muito obrigado, Deus te abençoe em nome de Jesus. E agradecer a toda a logística, irmãos, que foi montada aqui para abençoar a tua vida através da palavra de Deus. Desde os irmãos que fizeram um momento de louvor, nosso irmão maestro Geilson, em nome dele quero agradecer a todos os demais líderes da Orquestra Moriá, do Geração Eleita, do Bet Rafá, nosso Mel que está ali, também nosso maestro, a irmã Edzenaide Raulino, do Gênesis, as irmãs, a irmã Damares que está ali fora também apoiando com
com geração. Deus vos abençoe ricamente. Desejarei muito estar com os irmãos presencialmente. Se não for possível, daqui para o próximo mês, também com a autorização do nosso pastor José Carlos, a quem queremos estender nosso agradecimento agora mais uma vez. Meu pastor, muito obrigado, Deus te abençoe a tua vida, teu ministério, tua família, em nome de Jesus. Se não voltarmos às atividades normais e com a autorização do nosso pastor, faremos outra transmissão como essa com a nossa juventude e Deus continuará nos abençoando em nome de Jesus. Convido a todos para de pé, para juntos encerrarmos o culto nessa noite, incluindo o nosso irmão coordenador comigo aqui no Templo Central, nosso Tiago Gomes, o mesmo médico infectologista e está na frente de batalha, irmãos, contra este coronavírus. Então oremos por ele e em nome dele, os seus colegas profissionais de saúde, para Deus abençoar. Vamos chamar o Tiago mais uma vez, o Tiago Colasso, não é o Gomes, é o Colasso, ele vai orar, encerrando o culto nesta oportunidade, e você aguarda a bênção apostólica em nome de Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Quem precisa de oração? Oremos. Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, passando aqui ao vivo por todas as casas dos crentes, exaltando e engrandecendo o teu nome. Queremos te pedir, Senhor, que abençoe o nosso pastor presidente, dá a ele sabedoria, graça, entendimento, Senhor. O entendimento que tu deste a Moisés, concede ao nosso pastor, para que ele dirija a tua casa, a tua igreja, as tuas ovelhas. Meu Senhor, queremos te pedir também, Senhor, que tu abençoe todos os crentes, todo o teu povo. Quebra a seta maligna, Senhor, seta maligna, armadilha do demônio. Senhor, toma frente, quebra laço do passarinheiro, abençoa a tua igreja, o teu povo, Senhor, os nossos médicos, nossa irmã Agna, novamente Tiago Gomes, Senhor, nossos pastores, presbíteros, evangelistas, toda a congregação, toda a igreja nesse estado da Paraíba, a convenção de obreiros, toda a tua casa, os irmãos, as dirigentes e louvores, todos os irmãos e as irmãs que compõem a tua casa. Senhor, pedimos agora a tua proteção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Também os nossos irmãos músicos, toda a banda presente, Deus abençoe, muito obrigado. Nosso sonoplasta, também os jovens que agregaram valor, a transmissão também ali, da arte mídia, Deus abençoe em nome de Jesus. Recebam a bênção em nome do Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.